Meu assunto hoje aqui é um assunto na contramão da cultura. Trabalhar com esse assunto na contramão da cultura para a nossa nação não é tão fácil, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e vamos começar com ele. E para começar de uma vez, meu assunto hoje é honra. Diga para o seu irmão, é hoje. Fala para o seu irmão aí, vai lá, ajuda ele. Romanos capítulo 2, versículo 10. Vamos começar de uma vez, porque eu não posso terminar esse culto hoje depois da meia-noite, então eu tenho que ser bem rápido. Romanos capítulo de número 2, e o versículo, propositalmente um único versículo, quero ler aí Romanos capítulo de número 2. Uma saudação especial a todos os irmãos, glória a Deus por cada um, a nossa paternidade, em nome do Senhor. E a todos que estão nos acompanhando aí, estão nos assistindo pela internet ou vão nos assistir, glória a Deus por todos. Romanos está depois de Gênesis, capítulo 2, bem depois de Gênesis, mas está depois, tá? Capítulo 2, versículo 10. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Porém, glória, honra e paz virá para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Repita comigo: glória, honra e paz. Glória, honra e paz virá para quem pratica a honra. Vamos começar dizendo para o seu vizinho, por gentileza: glória, honra e paz. Virá para quem pratica a honra. Eu quero começar hoje dando alguns conceitos. Eu vou me mover aqui sobre o conceito e a definição da honra. É um assunto que tem um leque muito grande, mas eu vou me mover em cima desse assunto aqui. Possivelmente seja bom você escrever. E quem escreve aprende mais. Amém. Amém. Aleluia. Ok? Então vamos começar aqui de uma vez dizendo algumas coisas. Primeiro, quando você estiver num culto como esse é um culto que pode radicalmente alterar o restante dos teus dias de vida na terra. Um culto como esse, eu já estive em muitos como esse, pode alterar radicalmente o restante dos teus dias. Uma ministração pode alterar radicalmente a tua vida, porque a palavra de Deus tem essa habilidade de alterar a nossa vida. Não é? Isso chama-se influência. Então, num culto como esse, se você ficar quietinho, a palavra profética sai do altar e você fica quietinho, ela pega outro. Então, a ideia é que quando você ouve uma palavra do altar, eu estou dizendo isso aqui, mas quando você estiver na sua igreja, você vai fazer a mesma coisa. Quando você ouve uma palavra que sai do altar, você precisa interagir com ela. Não é? Você interage com glória a Deus, aleluia. Tem gente muito doida que fica até de pé e pega no ar, não sei o que ele está pegando, mas por fé ele pega. É? Tem outros doidos que saem da cadeira, vem selar a palavra, e tem alguns que correm no altar e falam: prega, pastor! Prega essa palavra! É? E tem aqueles corajosos que falam, essa palavra fala Deus. É? Mas ele não fala Deus. Como quem está dizendo é pro irmão, fala Deus, porque tem tudo a ver, Não, ele fala assim, fala Deus que a palavra é para mim, tá me pegando. Fala Deus porque o cipó está estralando e é para mim, eu quero Deus, eu quero. Fala Deus que é para mim, tá? Tem esse que interage. Então é muito importante você estar atento para interagir. Eu gosto de pregar a palavra, mas minha ênfase é profética, então vira e mexe, paro de pregar e começo a dizer algumas coisas que o Senhor está dizendo. Amém. Mas vamos lá, continuar nesse sentido. A primeira pessoa que você e eu precisamos honrar é o Espírito Santo. Aleluia. Se não conseguimos honrar o Espírito Santo, tampouco conseguiremos honrar quem quer que seja nessa terra. É verdade. Então, nós somos de uma pátria chamada céu, que lá está tudo fundamentado em honra. Lá na nossa pátria nunca quebra, nunca tem crise, nunca tem problema financeiro, nunca tem endividamento. Nossa pátria não tem absolutamente nenhum problema. E por quê? Porque lá tudo está fundamentado em honra. E nós, apesar de termos um RG aqui do Brasil, nós não somos brasileiros, nós somos celestiais. E lá na nossa pátria se dá honra ao nosso Deus.
Então eu quero convidar vocês a levantar sua mão direita e gritar glória a Deus 5 vezes bem alto onde você está. Levanta a mão esquerda e repita o mesmo processo. Grite aleluia 5 vezes. Aleluia. Algum celestial pode levantar as 2 mãos mais alto que a sua cabeça e gritar glória a Deus por meio minuto aqui. Vamos, irmãos. Grite glória a Deus. Grite aleluia. Levanta a tua voz aqui onde você está. Levanta a tua voz aqui. Solta a tua voz onde você está. Se o irmão do seu lado está gritando glória a Deus, vem para cima do Senhor. Chale para cantar, chale, irmãos. Dê glórias ao teu Deus. Honre o teu Deus nessa noite. Coloque volume na sua voz. Muito mais alto. Muito mais a Deus. O volume da tua voz determina a distância do diabo na tua vida. Renda um aplauso ao Espírito Santo. Vamos render um aplauso. Enquanto você está aplaudindo, grite glória a Deus, grite aleluia. Porque o nome do Senhor. Eu começo dizendo a você um pouco de trás para frente. Eu gostaria de dizer o contrário, mas o Senhor quer que eu faça assim, eu vou me mover assim. Alguns anos atrás eu vivi um tempo sem vacas. Não sabe, alguns aqui não sabem o que é isso, eu vou ter que explicar. É que existem 3 tempos na vida financeira de um crente: o tempo da vaca gorda, o tempo da vaca magra, e o tempo que tu não tem vaca nenhuma, meu. Ah, um tempinho miserável, você não tem nada. E eu vivi esse tempo sem vacas. Alguém aqui já passou esse tempo sem vacas? Não tem leite, não tem carne, não tem nada. Tempo sem vaca. E eu particularmente fui orar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Eu te amo, eu amo minha esposa, eu amo a Deus. Né? Deus foi bom comigo, apesar de mim, me deu uma mulher linda para casar comigo. Amém. Amém mesmo. Toda noite ela me leva para a casa dela, para dormir na cama dela, no quarto dela. Amém. E eu acordo todas as manhãs debaixo dos caracóis do cabelo dela. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É poderoso falar com Deus: Senhor, tem misericórdia de minha vida. Amo minha esposa, amo meus filhos. O que será que acontece, né? Por que o dinheiro tem medo de mim? Alô? Eu gosto de você falar: poxa, parece que o dinheiro tem medo de mim. E eu falando com Deus, e Ele me disse, em Malaquias capítulo 1, versículo 6, Ele me disse: o filho honra o pai. Aquele texto saltou aos meus olhos como uma revelação alguns anos atrás. E eu me pus a escrever sobre esse assunto alguns anos atrás, sobre honra. E claro que nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, graças a Deus. Mas me pus a escrever sobre o assunto, me mover sobre o assunto, aprender sobre ele. E algumas portas Deus tem aberto por causa desse assunto, dessa doutrina. Tá? E desse tempo para cá o Senhor liberou uma unção sobre a nossa vida, por causa do querer dele, da vontade dele. Amém. E abriu portas poderosas. Tá? E posso dizer uma coisa importante a você: a honra abre portas onde não tem portas. Amém. Glória a Deus. Porque abrir essa porta não é difícil, basta que alguém tenha a chave e abra a porta da igreja ou da casa, não é difícil. Abrir uma porta onde não tem porta, ali só a honra faz isso. E a honra tem a habilidade de abrir porta onde não existem portas. Abre caminho no meio do deserto. A honra faz fonte nascer no meio do deserto. A honra muda sentença maldita em sentença bendita. Altera radicalmente o nosso percurso de vida. Então, por causa disso, o Senhor, de alguma maneira, começou a fazer algumas coisas para a nossa vida, nos abençoar. E nosso seminário sobre honra começou a ir a alguns locais, ministrar sobre honra.
para falar desse assunto. Aqui na Sete Semana, nível 2, esse tema é muito importante. Eu tenho aprendido muito com papai, o apóstolo Géser, sobre esse assunto. Aprendido não somente de escrever, mas aprendido de andar perto e ver ele se movendo em honra. E pensar que anos após anos, muita coisa acontece na nação, nas pessoas, nas famílias, enfim, mas ele continua firme. Eu o acompanho há quase 20 anos e vejo que ele continua firme. E sei que o fundamento desse continuar, ou dessa continuidade no ministério e na família é o tema honra. Então hoje você veio aqui nessa ministração, eu espero que você não fique com raiva quando eu estiver falando. Se você começar a ter raiva de mim quando eu estiver falando, repreende, porque é o diabo. Põe a mão em alguém e fala, ainda bem que não é o teu caso. Graças a Deus não é o teu caso. Então a partir de lá Deus começou a nos abençoar, foi muito tremendo, não aprendemos tudo, mas queremos nos mover. E hoje em especial para vir dar uma palavra aqui a vocês. O Senhor nos ministrou algo no nosso coração, que eu quero reverberar aquilo nesse culto de hoje em nome do Senhor, e vai ser bênção para a tua vida, amém? Amém? Deus é muito bom conosco, amém? Amém? Vamos começar anotando algumas coisas, se você quiser. Anote algumas coisas importantes para a sua vida. Queria dizer a você que o texto de Romanos 2 diz que honra e paz estarão à disposição daqueles que praticam a honra. Honra e paz corre atrás de quem pratica a honra. Em 1 Samuel capítulo 2, e o versículo 30, o Senhor usando o profeta disse, eu honro a quem me honra. Então começamos a aprender que a honra é uma reciprocidade. Se você planta honra, você colhe honra. Se você não planta honra, você não colhe honra. Também em Êxodo capítulo 20 disse que a honra não é um sentimento, a honra é um mandamento. Disse para honrar pai e mãe, ponto. Alô, vocês estão aqui, né? Eu vou começar devagar, mas pode ter certeza, Jesus vai fazer uma coisa bonita aqui com você. Claro? E então, estamos vivendo esse tempo falando sobre esse assunto honra, porque nós estamos em uma nação que é fundamentada em desonra. Fundamentada em desonra. Eu, pelo menos, quando eu era pequeno, aleluia! Quando eu era criança, na escola, qualquer diretor, professor ou pai de aluno que chegasse na porta da sala de aula, a sala ficava de pé. É verdade, é verdade. Alguém aqui desse tempo, não me deixe só, vamos, por favor, não me deixa só não. É ou não é? E hoje, quando o aluno, o professor ou diretor ou pai de aluno chega na porta da sala de aula, como é que ele é recebido? Ele é vaiado, ele tem bolinha de papel, é verdade ou não é? Naquele tempo, a professora nos dava uma nota vermelha e nós sabíamos que tirávamos a nota vermelha porque não estudou. E ficávamos conformados com isso e repetia de ano para tirar uma nota azul no próximo ano. E esses dias, quando a professora dá uma nota vermelha, o aluno fala, não esquece que seu carro está no estacionamento. Não esquece que a senhora toma ônibus ali naquele ponto de ônibus sozinha. Ou não é verdade? Estou falando alguma besteira aqui? Por que nos coletivos tem a plaquinha de reservado em cima de algumas cadeiras? Para que é aquela cadeira? Idosos, senhoras gestantes, quem mais? Gente com especiais, etc. Você já viu pessoas sentadas ali sem ter nenhuma necessidade? Quando já viu? Levanta a mão para eu ver. Quando já viu gente se fazendo que está dormindo sentado ali? Fala, É, não é? Por que a plaquinha está ali? Porque no coração do brasileiro tem desonra. Se não tivesse desonra, não precisaria de plaquinha. Ele daria o lugar, não importa se ele está na frente, no meio, atrás, ele daria o lugar. Mas tem desonra, tem que ter uma plaquinha, mesmo com plaquinha. O negócio não funciona. Agora, nós estamos em uma nação
ocidental e por conta da nossa origem, nós somos um povo que carregamos essa sentença maldita de desonra. Muita gente viveu em suas casas com desonra, muitos filhos viveram em suas casas com desonra. E carregamos essa sentença. Não é? Muitos filhos fizeram uma série de atrocidades com seus próprios pais e ainda estão fazendo. Não é? Independente do pai, ou independente de quem quer que seja. Aí esse pessoal se converte. Deveria mesmo. Deveria. Se converte. Tratava o pai mal, tratava a mãe mal, tratava o avô mal, tratava a avó mal, trata a mulher mal. Aí ele se converte. Como é que ele trata o pastor dele? Péssimo. Na nossa nação, quando você fala de honra, é mal interpretado e é distorcido pela palavra bajulação. Sim ou não? Sim. Honra é distorcido pela palavra bajulação. Interpretam honra com bajular. Mas é diferente. Bajular é quando alguém fica atrás do outro porque está querendo se promover. Honra é quando você está fazendo porque já foi promovido. Já foi ou sabe que vai ser. Quando você tem herança e sabe que você é a bola da vez, independente de qualquer circunstância, e você está honrando, está fazendo, isso é honra. Então a palavra do Senhor começa a nos ensinar que essa é uma doutrina que vai de ponta a ponta na Bíblia. A Bíblia é um livro de honra. Amém. Nosso Deus é um Deus de honra. Amém. O trono que Ele senta não quebra, porque é um trono de honra. Amém. Ele está sentado em trono de honra. Amém. Então não quebra. Então é por isso que muita gente não vai quebrar em 2016, porque vai estar fundamentada em honra. A honra te faz não quebrar, te ajuda a continuar prosseguindo, mesmo que tenha sentença maligna sobre você, mesmo que o diabo está falando uma série de coisas, você continua em cima de honra e você não quebra, o diabo fica envergonhado. Então eu quero que você coloque a mão no ombro de alguém, ou chacoalhe seu vizinho e diga: você veio no dia certo. Praticar o bem é praticar aquilo que é moral. Praticar o bem é praticar aquilo que é excelente, aquilo que é reto. Quando você lê a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, ali no primeiro capítulo, a Bíblia Sagrada vai nos dando as ideias. Primeiro dia Deus termina, segundo dia a reorganização da terra, e termina dizendo assim: viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Essa palavra bom no hebraico significa 5 coisas. Significa agradável, belo, correto, excelente e útil. Repete comigo: agradável, belo, correto, excelente e útil. Bom, toda vez que o texto diz que viu Deus que era bom, o que Deus viu? Que era agradável, belo, correto, excelente e útil. Então a Bíblia disse aqui em Romanos capítulo 2 que a honra corre atrás de quem pratica o bem, de quem pratica o que é agradável, belo, correto, excelente e útil. Por que você não está me ajudando? Me ajuda com o seu vizinho, diga a honra, grita para ele aí. Corre atrás de quem pratica o que é agradável, belo, correto, excelente e útil. Então, com isso em mente, nós começamos a perceber que os princípios da benignidade ou da prática do bem atraem honra para a nossa vida. E isso é muito importante para nós. Bom, esse ano foi marcado como o ano da dupla honra. Dupla honra e do legado. Esse é o ano que o Senhor resolveu abençoar o seu povo duplicadamente, de forma poderosa. Agora, correrá atrás, a honra de Deus correrá atrás de quem honra. Amém. A honra de Deus correrá atrás de quem pratica o que é agradável, belo, correto, excelente e útil. A honra de Deus correrá atrás. Não importa absolutamente nada. Se você pratica a honra, você atrai honra. Amém.
É claro, nós estamos aqui, volto a falar, no país ocidental. Os orientais entendem mais de honra do que a gente, um pouquinho mais. Muito mais do que nós. Ontem mesmo eu estava num culto que tinha um irmão, não é oriental, mas da América Latina. E eu fiquei vendo como ele honra o pastor dele. E é evidente que a maioria dos que estavam no culto, nós estávamos em um culto na cidade de Cosmópolis, eu fico olhando como ele se move para honrar o pastor dele. Constantemente ele ia perto do pastor dele para dizer: o senhor está precisando de água? O senhor precisa de alguma coisa? O senhor quer alguma coisa? O pastor terminava de tomar um suquinho, estava diminuindo ali o nível do suquinho, ele colocava mais suco, ele parava de comer a comida dele para ir servir o pastor. E eu fiquei olhando aquilo. Eu falei: isso aí na cabeça de muita gente é bajulação. Mas em quem entende princípio, isso aí é princípio de honra. Não é? Agora eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Quantos querem? Eu nem comecei, eu estou colocando um fundamento aqui. Eu começo já. A notícia boa é que pessoas que ficam criticando quem honra nunca prosperam. Agora, se você honra, você sabe que portas estão se abrindo para você. Quando você começa a honrar, você vê portas se abrindo, você vê Deus fazendo coisas tremendas. O céu não abre para quem não honra, o céu só abre para quem honra. Agora eu tenho uma notícia para dar a você. A partir de hoje, se você já está honrando, você vai continuar honrando. E se você não estava, a partir de hoje você vai honrar mais ainda. Porque você não vai se incomodar com crítica. Estou nem aí com crítica. Eu quero continuar honrando meu Deus, porque as portas vão se abrir. O inferno vai ter que recuar. A glória de Deus vai se resplandecer na minha vida e ponto final. Então as pesquisas feitas sobre honra e os estudos feitos sobre honra nos ensinam que honra na verdade é uma habilidade, é uma unção. O Espírito Santo então libera sobre nós uma unção. Essa unção que nos ajuda a honrar, para poder apreciar, para poder estimar, respeitar. Isso é uma unção que Ele nos coloca. E nós vamos fazer isso, apreciar, estimar, respeitar, independente da pessoa. Por quê? Porque na verdade quando Ele coloca essa unção em nós, o que nos influencia é a unção, não é a pessoa. Ou seja, alguém debaixo de uma unção de honra vai honrar, independente de quem está lhe desonrando. Obrigado. Aleluia. Qual é o lado que está mais animado aqui hoje? Será? Eu gosto muito de ministrar para gente animada. Tem gente animada aqui? Não. Eu vivi numa igreja quando criança, uma igreja muito coisada. Muito gelada, muito coisada. Quando Jesus me libertou, eu falei: nunca mais quero estar numa igreja assim. Eu quero estar no meio de um povo animado. Gente animada prospera. Gente animada enriquece. Tem alguns animados aqui hoje? Não. Quando você mergulhar nos originais de grego e hebraico, uma palavra fica importante ali para definir honra. É a palavra kabod. Com K. K-A-B-O-D mudo. Kabod. Uma palavra importante para definir honra. Essa palavra tem a ver com dignidade, reputação, reverência. Muitas palavras estão ligadas ali. Mas interessante que tanto no hebraico quanto no grego, uma palavra que está nas duas línguas originais, é a palavra dignidade. Repita isso para o seu vizinho. Dignidade. Repita. Dignidade, na verdade, é uma unção que o Senhor coloca em cada um de nós para nos movermos em honra, independente da situação, independente da pessoa. Deus coloca uma habilidade em uma pessoa para honrar a outra, independente da outra. Estou me fazendo entender, sim ou não? Não sei se eu me faço entender. Então, dignidade é quando você honra independente de qualquer coisa. Isso é dignidade. E também é muito mal interpretado nossa noção, porque dignidade para muita gente, na nossa nação, é o seguinte: eu não vou apertar a mão de quem não aperta a minha. Chama isso de dignidade. Dignidade para muita gente, na nossa nação, é o seguinte: eu vou gostar do que gosta de mim. Lembra desse louvor? Eu vou gostar... Não. Então, dignidade
Muita gente interpreta mal a dignidade. Eu só quero abraçar quem quer me abraçar. Mas a grande verdade é diferente pela Bíblia. Pela palavra de Deus será importante você apertar a mão de quem não quer apertar a sua. Porque na verdade nós só podemos fazer diferença se somos diferentes. Olha, se você não quer apertar a mão de quem quer apertar a sua, você não é nada diferente dele. E você só faz diferença se você é diferente. Então dignidade é a habilidade ou a unção que o Espírito Santo coloca em nós de querer retribuir o mal com o bem. Isso é honrar. Isso é muito poderoso. E isso faz muitos zeros vir para a conta bancária. Ô glória! Então essa palavrinha dignidade, no latim dignitas, essa palavrinha, você consegue, pesquisando essa palavra, extrair dela 7 conceitos importantes sobre honra. Agora anote, começo agora. Você consegue extrair dessa palavra 7 conceitos importantes sobre honra. Número 1, honra é apreciar. Repita isso para o seu vizinho, apreciar, repita isso. Apreciar tem a ver com determinar o valor. Isso é apreciar. Apreciar tem a ver com determinar no coração qual é o valor. E isso é honrar. O valor significa aquilo que não se está à venda. Preço e valor são coisas diferentes. Preço é quando você tem um dinheiro e pode comprar um objeto. Valor é aquilo que o dinheiro do mundo não pode comprar. Então, quando você pensa em honra com essa definição, você tem que pensar que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que valorizar ou apreciar coisas importantes ou pessoas importantes. Eu lhe digo e posso garantir a você que todo problema financeiro na vida de alguém chama-se desonra. Eu passei por esse negócio, irmão. Jesus ministrou minha vida e disse: para com a desonra, começa a honrar, que eu vou abençoar a tua vida financeira. Bom, irmãos, existem pelo menos 5 pessoas que você precisa honrar nessa terra para poder prosperar. Número 1, eu e você precisamos honrar o Deus que nós servimos. Eu tenho que determinar no coração qual é o valor do meu Deus. Meu Deus não se vende, meu Deus não se troca, meu Deus não se negocia. Eu só sirvo um Deus, eu só amo um Deus e eu serei dele para o resto da minha vida. Eu não terei outro Deus, de hipótese alguma, eu o amarei para o resto da minha vida. E como disse o apóstolo Paulo, eu estou certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você descobriu que honra é importante, mas a quem dar a honra também é importante. Segundo tipo de gente ou de pessoa que você precisa e eu preciso dar a honra são os pais. Eu garanto a você que eu sei dizer porque alguém está com problema financeiro, quando eu quero saber da vida de honra dele. Há muita gente aí, não vocês que vêm aqui na 7 semana, graças a Deus são diferentes. Vocês são uma raça diferente. Mas muita gente aí desonra a Deus de tantas maneiras. Desonra a Deus quando troca o culto pelo time. Desonra a Deus quando marca uma agenda no dia da agenda do culto da casa do Senhor. Muita gente desonra a Deus de várias maneiras. Agora, a Bíblia fala de pais. E quando fala de pais, a Bíblia fala de alguns tipos de pais. Primeiro, fala dos pais biológicos. E a palavra do Senhor disse para honrar os pais biológicos. Você nasceu desse pai. Por isso que o texto de Êxodo fala: honrar o teu pai e a tua mãe. A sequência é lógica. Não disse para honrar a tua mãe e honrar o teu pai. Disse: honra teu pai e honra a tua mãe. Por quê? Porque nós nascemos primeiro do pai. Você estava na medula óssea do seu pai primeiro, depois você foi para dentro da mamãe.
Honra teu pai e honra tua mãe. E por que tem tanta gente com problema financeiro? Porque está desonrando seu pai. Agora, quer você goste ou não goste, você só está aqui me ouvindo ou me assistindo, porque a sementinha que Deus usou para você nascer foi desse homem aí. Se gostando ou não, essa é a verdade. Se você tem intimidade com o seu vizinho, me ajuda. Vai na bochechinha dele assim e fala: é a cara do papai. Vamos lá, me ajuda? É a cara do pai. Gostando ou não, essa é a verdade. Outro tipo de pai que fala na Bíblia são os padrastos. Alguns falam misericórdia. Não é um problema ter um padrasto. Jesus teve um. Até isso Jesus é exemplo, ele também teve um padrasto. José, irmãos, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. José não participou de nada. Tá? José é só um padrasto. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E Jesus teve um padrasto e honrou o padrasto. Sim ou não? Sim. Outro tipo de pai que a Bíblia fala são os sogros e as sogras. Aleluia! Aleluia! Olha, irmãos, nessa nação aqui, o que tem de gente com problema financeiro porque está desonrando sogro e sogra, você não faz ideia. Muitos problemas. Eles ainda não entenderam que para poder ter essa pessoa que ama, Deus teve que usar um casal. Você só tem essa pessoa que você casou ou vai casar por causa do sogro ou a sogra. Então não é difícil você engolir, engole feliz, dá glória a Deus, porque o que você tem foi eles que te deram de presente. Alô? Então eles estão enfrentando muitos problemas. Eles tratam mal os pais, tratam mal Deus. O valor que essas pessoas têm para eles são muito baixos. É muito ruim. Outro tipo de pai que a Bíblia fala são os pastores. Ô glória! Veja que coisa poderosa. Quando a Bíblia fala que honra tem a ver com apreciar ou valorizar, que tipo de valor eu estou dando para o meu Deus? Que tipo de valor eu estou dando para os meus pais? Que tipo de valor eu dou para os meus padrastos, para os meus sogros, para os meus pastores? Você sabe de verdade que tem um montão de gente que está desonrando essa autoridade que está acima deles? Tem gente desonrando os seus pastores. Os pastores estão orando enquanto os caras estão roncando. Ele fala mal do pastor dele. Ele é da mesma igreja, ele fala mal do pastor dele. Eu descobri que, gente, pastor que tem pessoas assim na igreja não precisa do diabo. Meu Deus, eu estou sentindo Deus me usar aqui hoje, meu amor. Deus está me usando aqui na força. Quero falar mal do próprio pastor que ora por ele, jejua por ele, clama por ele, abençoa a vida dele. E olha que coisa tremenda. A Bíblia Sagrada nos diz que Judas vendeu o próprio pastor dele. Tem um montão de gente fazendo a mesma coisa em nossos dias. Judas vendeu Jesus por um preço de escravo. 30 moedas era preço de escravo. Judas trocou o pai por um escravo. Olha que cara coisado. Alô? Agora, irmãos, quando você pensar nos seus pais, no seu pai, você por ele nasceu. Talvez você não teve o seu pai, Deus fala: não vou te deixar órfão, vou te dar um padrasto. E você fala: para que eu vou querer um padrasto como esse? O Senhor está cumprindo a promessa dele na tua vida. Amém. Outra coisa, para você casar, Deus te deu um sogro e uma sogra, você que escolheu. Alô? E para ter a herança ministerial de Deus na tua vida, você precisa de um pai espiritual, que é um pastor. Quando você se encontrou com esse pastor, que situação estava você? Quando você se deparou com esse homem, essa mulher de Deus,
como que era a tua vida. Agora, do momento que você se encontra com Ele, do momento que você cruza o caminho com Ele, até o dia de hoje, como está a tua vida hoje? Alô? E eu vejo em nossos dias pessoas trocando seus pastores ou seus pais por motivos banais. Segura agora. Parafusa, Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu vizinho, me ajuda, põe a mão dele, diga que valor você está dando a quem está acima de você. Honra é apreciar ou valorizar as nossas autoridades. Número 2, estima. Diga essa palavra, estimar. Estimar é amar alguém a ponto de se dar por ele. Isso é estimar. Então honra tem a ver com amar a ponto de se dar, de considerar. Quando você estima, você considera, você se importa, você medita, você observa, você pensa. Lembra na Bíblia que Jesus está fazendo uma das suas andanças apostólicas, e ele passa embaixo da figueira, tem um cara lá pequenininho. Igual o pastor. Zaqueu. Lembra desse cara? Jesus estimou tanto, considerou tanto, deu importância para ele que parou a viagem para Zaqueu, desce daí. É uma demonstração de honra. E não parou por aí. Quando ele desceu, Jesus falou: hoje eu vou para a tua casa. E vou na tua casa. Eu descobri uma coisa tremenda. Quando nós honramos, Jesus quer morar na nossa casa. E aí, quando Jesus começa a morar na nossa casa, você não tem mais nenhuma maldição que te pegue, nem sentença do passado, nem maldição do passado, nada que alguém falou no passado não te pega mais, porque Jesus está morando na casa que você mora, meu irmão. Honrar é considerar, honrar é dar importância, honrar é estimar. Essa é a ideia da palavra considerar. Número 3, vou rápido. Estima, repita isso por favor. Estimar, honra é estimar. Eu disse a você, número 1, que honra tem a ver com apreciar. Número 2, considerar. Número 3, estimar. Honra é estimar, é o mesmo que amar. É o mesmo que amar. Acho que eu pulei um ponto aqui, vou voltar no meu outro ponto. Já falei estimar, né? É, considerar. Amém. Obrigado. Considerar. Honra, número 3, é considerar. Considerar é dar importância. Você considerar. Interessante, quando você vê essa palavra importância, tem a ver com trazer para dentro. Exportar e importar. Estão comigo ou não? Exportar, levar para fora, né? Importar, trazer de fora para dentro. Isso é importar. Quando você honra alguém, você traz ela para dentro do seu coração. E eu volto a falar de novo dessa ideia de você honrar a Deus, honrar seus pais, honrar seus pastores, honrar teus sogros. É muito importante. Feliz de quem tem uma sogra. Amém. Alguém aqui tem sogra? Amém. Eu tenho uma sogra, graças a Deus. Eu almoço lá de graça fazem 23 anos. Todos os domingos. Comida baiana, comida bem temperada, quente e de graça. Bendito é o nome do Senhor, feliz de quem tem uma sogra. Eu aprendi a honrar meu sogro e minha sogra. E é interessante, comecei há 23 anos comendo, eu e minha esposa somente. Casamos no sábado, no domingo já estava lá para comer de graça. Aleluia. Depois começamos comendo nós dois e mais a minha filha Nayara, que casou, vai fazer 11 meses. Desce não aí, Nayara. Oh, glória. Depois começou almoçando lá eu, minha esposa Nayara e o Lucas. Não veio hoje. Depois eu, a Nayara, o Lucas e o Paulo. Glória a Deus. Depois eu, a Nayara, o Lucas e o meu genro. E o Paulo e todo mundo. E agora também vai a Tamires, que é a noiva do meu filho. E agora está indo também a Vitória. Oh, bendito ao Senhor. Eu chego na casa da minha sogra domingo com uma congregação.
E comemos todo mundo junto, de graça. Eu sei porque Deus está me abençoando, porque aprendi a honrar meus sogros. E aprendi a honrar minha sogra. E de verdade a multiplicação não é pequena, é grande. E ontem nós não pudemos almoçar juntos, porque viajamos, mas eu cheguei hoje e falei, cadê o almoço de ontem? E vamos almoçar junto hoje, e beijo, e abraço. Ela hoje me chamou de melhor cheiro do mundo. Feliz que tem uma sogra. Consideração, importância. Ter essa questão da importância. Então, eu repito aqui para que não haja nenhuma confusão. Número 1, honra tem a ver com apreciar, dar preço. Número 2, honra tem a ver com considerar. Número 3, honra tem a ver com estimar. Quantos estão comigo agora? Amém. Número 4, honra tem a ver com homenagens. Homenagear é o mesmo que... às vezes também é mal interpretado no Brasil. O pessoal pensa que homenagem é trazer buquê de rosas. Alguns maridos, não, aqui não tem nenhum desses que eu vou falar aqui agora. Desonra a mulher o ano inteiro, aí no dia do aniversário dela traz um buquê de rosa. Com um jarro assim, ó, duro, com flor, com terra dentro e flores. Aí fala, meu amor, eu gostaria de te homenagear. O que ela faz com o jarro? Desonrou o ano inteiro, aí no dia do aniversário dela vem com um buquê e chama isso de homenagem. A palavra homenagem é totalmente diferente disso aí. Homenagem tem a ver com jurar fidelidade e respeito e lealdade até a morte. Lealdade até a morte. Quem homenageia é leal até a morte. E eu não sei se tem alguns aqui nessa noite comigo, mas eu serei leal ao meu Deus e vou homenagear meu Deus em fidelidade e aliança até Ele me arrebatar. Eu me converti ainda criança em ano de 77 e disse ao Senhor convicto naquele dia, vou ser crente pro resto da minha vida, vou servir pro resto da minha vida. Eu não estarei em nenhum outro local, eu não causo ameaça para ninguém, não sou ex-nada. Amém. Tá? O ex-perigoso, o ex-periculoso, o ex-cuidado com ele. Sou ex-nada, vivi dentro da igreja, meus pais pastoreando, eu correndo dentro da igreja, algumas vezes quebrando vidraça, algumas vezes secando o pneu do carro no estacionamento. Agora, só foi essas coisas. Filho de pastor é a melhor besta que tem dentro da igreja, irmão. Eu fui esse cara aí, não ameaça pra ninguém. Então, veja que coisa tremenda. Naquele dia que eu me converti, eu disse, Senhor, eu te servirei para o resto da minha vida. Eu vou te servir para o resto da minha vida. Eu não terei outro Deus, eu serei leal ao meu Deus. Eu amarei o Senhor para o resto da minha vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está pensando a mesma coisa que eu. Quantos serão leais a teu Deus para o resto da sua vida? Você, olha, aproveita para dar glória a Deus aqui em você. Nada me separará do Senhor, nada. Absolutamente, olha, eu vou dizer a vocês, apesar de limites, pecados, fragilidades, continue servindo a Deus. Continue no altar do Senhor. Isso tem a ver com honra. Põe a mão em alguém e fala, Ele vai mexer com você, pode ter certeza. Fala para o seu irmãozinho aí. Lealdade é querer considerar a vida de quem quis tirar a tua. Lealdade é considerar preciosa a vida de quem quis tirar a tua. Isso é lealdade. Lealdade é guardar as costas de quem quis expor você, ou de quem expôs. Isso é lealdade, guardar as costas, fluir nisso. Agora, irmãos, fica tranquilo, quando você se move, vou falar isso várias vezes aqui hoje, hein? Quando você se move em honra, o céu se abre para você. Quando você se move em honra, Deus abençoa você de forma poderosa. E eu digo já uma palavra profética aqui. Amém. Obrigado. Número 5.
Honra tem a ver com preferir. Diga preferir. Preferir. Preferir, escolher, eleger, optar. Essa é a ideia da honra. Quem é que você prefere, Deus ou o funk? Eu. Então domingo, casa de Deus. Amém. Irmãozinha estava lá, a irmãzinha estava lá com problema, não andava, paralítica, o pastor disse, se orar e você ficar curado, vai para a igreja? Ela disse, ai pastor, eu prometo, domingo eu vou. Pastor, então vamos orar. Vamos orar. E orou. E a irmã ficou curada. Aí chegou na igreja, ele falou, gente, se prepara, domingo vai ter um testemunho tremendo aqui, uma irmã, eu orei aí, a irmã não andava, e lá vai vir domingo contar o testemunho. Domingo a irmã não apareceu. E o pastor foi visitá-la. Irmã, por que você não foi ao culto? Combinamos que você ia ao culto. Depois de orar e Deus curar você, ela disse, pastor, fazia um tempão que eu não ia no forró. Tinha um tempo, eu estava com a minha perna, pastor, tinha um tempo que eu não ia e eu fui. E aí não deu certo, eu fui lá. Então veja, irmãos, trocando Deus por qualquer outra coisa. Trocando Deus por qualquer outra coisa. Na verdade, quando apertar o negócio, irmãos, quando apertar o negócio, para onde é que a gente vai correr? Pergunta para o teu vizinho, na hora que apertar o negócio, vai correr para onde? Pergunta para ele. Em cada família, Deus escolhe alguém para ser o cabeça. Na tua casa deve ter sido assim também. Graças a Deus. Obrigado. Deus escolhe alguém para ser o cabeça. Deus escolheu. Se Deus escolheu, nós não podemos não escolher também. Preferência tem a ver com escolha. Deus escolheu que esse aqui ia ser o pai, ponto. Deus escolheu que esse aqui ia ser o pastor, ponto. Deus escolheu que esse aqui ia ser o teu sogro. Agora aguenta, ponto. Deus escolheu. Então honra é dar preferências para nossas autoridades. Seja alguém que se promove ou se postura dando preferências. Isso é importante para nós. Número 6. Respeito. Repita essa palavra, respeitar. Respeitar. Respeitar é o mesmo que tratar com reverência. Respeitar. Isso tem a ver com honra. Quem respeita externa essas atitudes respeitosas. Dá atenção. Dá atenção até para quem não é digno. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu gosto também do silêncio. O silêncio são neurônios fritando. Eu gosto também dele. Você já percebeu que pessoas que não respeitam têm uma aparência difícil, têm uma linguagem difícil? Quando você vai tratar pessoas que respeitam, a aparência dela é diferente? Quando você trata com pessoas que não te respeitam, a aparência dela é meio coisada? Sim ou não? Você sabe ver pela aparência pessoas que estão te respeitando e pessoas que não estão te respeitando. É verdade ou não é? Porque a aparência denuncia. Dá uma olhada na aparência do seu vizinho. Aleluia! Quando o respeito diminui, a linguagem fica difícil de ser compreendida. Quando o respeito está na vida de alguém, o respeito desfaz ofensas. Alô, irmãos? Amém. Quem não respeita as suas autoridades vai sofrer e muito. Vai sofrer e muito. Terá muitos problemas porque não aprendeu a respeitar suas autoridades. E é evidente que enquanto tem painho e manhinha, a gente trata painho e manhinha meio coisado, mas lá fora não é assim não. Alô? Então, essa ideia de honrar vai nos levar a uma vida longa e vida boa. Vida boa e vida longa. Honrar é respeitar as nossas autoridades. E terminei só essa parte. Reverência. Bem parecidas as duas palavras, respeitar e reverenciar. Respeitar, você pode ouvir um conselho, concorda, mas não pratica. Reverência não, você ouve o conselho e pratica. Isso é reverência.
Então, no meu tempo de crente e criança, eu pensava que irreverência era outras coisas, porque eu me converti no tempo dos coques na igreja. Então, para mim, naquele momento, sendo ensinado na igreja, a reverência era ter um cocão, tal, né? As irmãs tinham aquele cabelo, aquele cocão que não podia cortar o cabelo, era pecado. E também aquele saião, tal, aquele negócio. Os pastores tinham que andar de terno, gravata, chapéu, bengala, né? Colete, a prova-bala. Era assim um pastor, homem de Deus. Para mim isso era reverência. As irmãs não podiam cortar cabelo, então tinha aqueles cocão, um coque aqui, outro coque aqui, outro coque aqui. Aqueles coques enormes. E a gente achava que isso era reverência. Depois vamos descobrir que reverência não é isso. Reverência é atender o conselho que é dado. Isso é reverência. É venerar, é acatar. É acatar. Agora, irmãos, eu entro num outro período aqui comigo, com você, para te ajudar a entender uma coisa interessante. Repita comigo antes que eu te diga esse outro período. Repita: a honra é apreciar, considerar, estimar, homenagear, preferir, respeitar e reverenciar. Interessante notar a Bíblia, irmãos, para dizer uma palavra a você aqui agora, nesse momento. Interessante notar a Bíblia que a palavra do Senhor diz que as nossas autoridades são representadas ou são colocadas sobre a nossa vida e representam o anjo de Deus. Quando eu li esse texto, fiquei extremamente feliz, porque a palavra do Senhor diz que coloca autoridade sobre a nossa vida, e essas autoridades são chamadas de o anjo de Deus. Então, quando eu li esse texto, eu pude entender que dentro de cada família, Deus coloca uma autoridade como o anjo da família. Por exemplo, se você quiser honrar a autoridade, se quiser honrar a Deus, honre quem representa a Deus na sua vida. Isso é muito importante notar, por quê? Porque todas as vezes que estamos diante de quem representa a Deus, estamos honrando ao próprio Deus. O próprio Deus nos deixou instruções de como deveria honrar as nossas autoridades. É interessante notar que no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, capítulo de número 2, e você vai ler nos capítulos, fala sempre do anjo da igreja. Ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja, escreve. Depois vocês vão ler. Por que se referiu tanto ao anjo da igreja? Porque o anjo da igreja representa a Deus. Ele é representante de Deus sobre a nossa vida. Bom, se a igreja não são 4 paredes, a igreja somos nós, ou a nossa família. Isso também pode ser contextualizado no sentido de que dentro de cada família Deus elege uma autoridade como o anjo de Deus para a nossa vida. E à medida que nós honramos o anjo de Deus que está sobre a nossa vida prospera. Sobre a nossa vida, volto a repetir, está Deus e está os nossos pais. Os pais biológicos, os padrastos, sogros e pastores. Esses são os anjos que o Senhor levantou sobre a nossa vida. Estando você feliz com eles, ou estando eles agindo de uma maneira que você concorde ou não. Muitas pessoas estão pensando que esses anjos de Deus estão lá somente para nos dar papinha. Eles não estão lá somente para nos dar papinha. Eles estão lá para tirar carrapicho. Alguns acham que esse anjo de Deus está lá somente para nos alisar. Eles não estão para nos alisar. Eles estão para nos transformar em uma espada ninja. Eles não estão para nos fazer um canivete suíço. Um canivete suíço não corta tanto quanto uma espada ninja. E a fabricação dele é muito mais fácil. Uma espada ninja, alguém pega o ferro e coloca em alto grau de temperatura. Tira do alto grau de temperatura, pega uma marreta, bate na ponta do ferro e coloca em baixo grau de temperatura. Calor, marreta e gelo. Calor, marreta e gelo. Alô? O canivete suíço, a fabricação é diferente. Mas uma espada ninja é assim: calor, marreta e gelo. Depois que ela está pronta, ela corta um fio de cabelo no meio. Faz alguns bons anos na minha vida que eu deixei de querer ter pastores que me alisam.
pastores que ficam passando a mão na minha cabecinha. Porque se ele passa a mão na minha cabecinha, eu não passo com um canivete suíço. E eu não quero ser assim. Eu quero ser uma espada afiada na mão do meu Deus. E ele pode cortar o corpo de Deus. Ele pode partir Satanás no meio. Então, irmãos, vejam, Deus coloca o anjo dele sobre a nossa vida. Romanos capítulo 13 fala para nós obedecermos às autoridades constituídas. E se nós não quisermos que elas nos sentenciem, que nós façamos as coisas direitinho. Aleluia. Deus então coloca a autoridade. Como é que eu posso me mover em honra a Deus? Honrando as autoridades que Ele coloca sobre a minha vida. Tenha certeza de uma coisa, irmãos: ninguém de nós nessa terra poderá ter herança ou estar nela sem honrar uma autoridade. Ninguém de nós nessa terra botará a mão em uma herança sem estar honrando uma autoridade. Gente que não honra a autoridade não prospera. Gente que não honra a autoridade não vive bem. E gente que não honra a autoridade vive pouco. Será que eu estou na igreja certa hoje? Aleluia. Então, quando você começa a pensar em honrar as autoridades, isso é muito poderoso. Reverenciar essas autoridades. Deus colocou autoridade sobre você, quer você goste ou não. Claro? E você vai perceber que muita gente começa a querer desonrar suas autoridades. Sabe por quê? O pastor não ligou na minha casa. O pastor nem telefonou para mim. O pastor nem me visitou. Meu pai e minha mãe nem gostam de mim. Eu li o texto de Samuel e fiquei extremamente impressionado. Samuel congregou numa igreja de um pastor corrupto. Os filhos de Samuel estavam acostumados a se prostituir. Aliás, os filhos de Eli estavam acostumados a se prostituir. E Eli não fazia nada. Samuel trocou de igreja? Eu li esse texto e fiquei impressionado. Mas ali eu li sobre Jesus. Eu fiquei mais impressionado ainda. Jesus sai das águas do Jordão. Quando você for a Israel, você vai ao Jordão. Eu não disse se você for a Israel, eu disse quando você for a Israel. Água do Jordão. Jesus sai do Jordão. Olha que cena linda. Ele sai do Jordão, janelão de 7 metros abre. O pai debruça e grita para todo mundo ver: ó, esse é o meu filho amado que me dá prazer. Prazer, honra. Esse é o filho que me honra. Esse é o filho que me estima, me homenageia, me considera. Esse filho aqui, gente, atenção, esse aqui é meu filhão. Um minuto depois do pai falar isso, o Espírito Santo, que é amigo do pai e é amigo do filho, pegou na mão do filho e levou Jesus para dentro do deserto, para ficar no deserto 40 dias e 40 noites na companhia do diabo. Alô? E cadê o pai? Um minuto atrás ele falou: esse é meu filho que me honra, querido, maravilhoso, etc. Onde é que estava o pai essa hora? No trono, irmão, sentado no trono, recebendo honra, glória, anjos, aleluia, aquela coisa. E o filho? A companhia de quem? Do diabo. 40 dias e 40 noites na companhia do diabo. E o pai? Do trono no céu, recebendo glória, honras, adoração, louvores. E o filho 40 dias na companhia do diabo. Qualquer filho brasileiro ou de outras nações que você conhecer, que passar por uma situação parecida com essa, quando sair disso vai querer esse pai? Vai querer honrar esse pai? Pois quando Jesus saiu dali, saiu dizendo: foi o meu pai que me enviou. Eu não vim por mim mesmo, eu vim porque o meu pai me enviou. Eu estou curando porque o meu pai me falou. Ele honrou o pai depois dessa situação. Sabe, irmãos, existe muita gente que está indo embora da igreja, está trocando seus pais biológicos, está trocando seus sogros, quando não tem motivo nenhum, não aconteceu nada. Teu pastor nunca te deixou na companhia do diabo.
quem te alisa. Você fica procurando quem te corrige, quem te conserta, quem te acerta, quem te ajuda, quem te levanta, quem te coloca, quem te corrige. Me corrige para eu prosperar mais. Me corrige para eu estar mais avante. Me corrige para eu ter mais dinheiro na conta bancária. Gente que te corrige, irmãos, é um mentor, é um tutor, é uma paternidade, é uma autoridade sobre você. Que te olha e fala, isso aí está errado, hein? Aleluia. Mete o dedo na ferida. Faz cicatrizes em você. Faz cicatrizes em você. Mas o texto de Provérbios diz: melhor as feridas feitas por quem te ama do que os beijos de quem te odeia. Melhores são as feridas feitas por quem te ama do que os beijos de quem te odeia. 8 dias depois que o nenenzinho nascia lá em Israel, nos dias de Moisés, e até hoje ainda acontece algumas coisas, ele era circuncidado no 8º dia de nascido. Cortava, fazia a fimose do neném. O pai dele ia lá e... Aleluia. Aleluia. O pai tinha duas importantes observações. Primeiro, tirar somente o excesso de pele, só isso, para marcar esse menino como um menino de aliança com Deus. Só isso. A outra observação é para não meter a espada muito fundo, porque se metesse muito fundo, o pai tinha cuidado de meter a espada devagar, de tratar devagar, porque se metesse demais, aleijava o menino. Ih, filho, meu Deus! E agora, faz o que com isso? Alô? Quando ele era circuncidado, ele tinha uma cicatriz. Por todo o resto da vida, quando ele ia ao banheiro, ele olhava a cicatriz e falava: foi o meu pai que fez em mim. Aleluia. Sabe por que ele fez? Porque ele me ama. Ele fez essa cicatriz para me marcar como um homem de pacto com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele fez essa cicatriz em mim. Quando o diabo me olha, eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. Eu tenho a aliança do Senhor na minha vida. Eu sou um homem de aliança. Deus coloca autoridade sobre nós, irmãos, e vai deixar cicatriz em você. Você vai ter as digitais dessa autoridade sobre você. Pergunta para o seu vizinho se ele tem as digitais da autoridade que Deus pôs sobre ele. Pergunta: você tem as digitais da tua autoridade? Aleluia. Então, esse princípio de honrar essas autoridades nos eleva em glória, nos eleva em honra. Faz o nome do Senhor ser exaltado sobre nós, de forma poderosa e tremenda. Ô glória! Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: essa palavra é para você, não desfaça não, irmão. Essa palavra é para a tua vida. Santo Deus! E aí eu percebo que a partir do momento que você se move em honra, olha, a sua vida começa a caminhar melhor. Deus começa a te abençoar de forma melhor. As coisas começam a acontecer. Por que não está acontecendo? Por causa de desonra. Começa a se mover em honra e Deus começa a te abrir porta. E depois você lê na sua casa, que eu não quero ler aqui hoje. Você é do nível 2. Amém. 1 de Pedro, capítulo de número 2, todo o capítulo também vai falar de um assunto importante sobre honra, muito interessante. Mas, entre todo o capítulo fica clara uma coisa: quando nós nos movemos com atitudes de honra, duas coisas boas acontecem. Primeiro, glorificamos a Deus. Aleluia. E segunda coisa boa que acontece: emudecemos o diabo. Vou dizer outra vez. Primeira coisa que acontece de bom é que nós glorificamos a Deus. Amém. A segunda coisa é que emudecer. Emudecer é torná-lo mudo.
Calar a boca do Satanás. Aleluia. Deus. Calar a boca do diabo. A honra então faz você glorificar a Deus. E calar a boca do diabo. Lá no texto de 1 Pedro capítulo 2, fala dos gentios. Os gentios têm costume de falar mal dos crentes. E aí eu descubro que quem gosta de falar mal também não é servo de Deus, é gentio. Gentio gosta de falar mal. Então a Bíblia diz que se eles falam mal e nós estamos dando motivo, eles continuam falando mal e se alegram por isso. Mas se eles falam mal e nós começamos a nos mover em honra, nós calamos a boca do diabo. E aí, então veja que negócio poderoso. Jesus então nos dando exemplo, continua se movendo em honra. Meu pastor um dia pegou no meu ombro assim e falou: Nail, não sai da tua posição de honra. Aquele dedão assim de profeta dele, não sai da sua posição de honra. Sim. Depois eu li 1 Pedro capítulo 2. A tua atitude de honra glorifica a Deus e cala a boca do diabo. Jesus criticado, injuriado, caluniado, fofocado e coisado e uma série de coisas. O que é que ele fez? Se movendo em honra, se posturando em honra, continuou posturado em honra. E à medida então em que Jesus começa a se posturar em honra, Deus o Pai é glorificado. E ele cala a boca do diabo. Quando foi que ele calou a boca do diabo? Ele cala a boca do diabo no dia que ele ressuscita. Acho interessante ver esse texto. Quando eu estou meditando nesse texto alguns anos atrás, o Senhor ministrando no meu coração para dizer, naquele dia em que Jesus ressuscita, é o dia do tapa na cara do diabo. É o dia que ele teve que calar a boca. Olha, ele criticou, caluniou, injuriou, fofocou, colocou no julgamento, sentenciou, matou, e etc. Jesus quase que não falou nada. Calado estava e calado continuou caminhando em honra. E aí ele ressuscita. Aleluia. Ele ressuscita com poder e grande glória. Ressuscita, e na minha versão, vou escrever a minha versão também. Meu pai vai escrever a dele, também vou escrever a minha. Na minha versão, Jesus ressuscita e faz: e aí, Satanás? E aí, Satanás? Ó, você caluniou, injuriou, fofocou, sentenciou, matou, etc. Mas eu ressuscitei. E aí? Ou seja, não adiantou de nada. Você se move em honra, você glorifica a Deus e você cala o diabo. Agora eu vou falar uma palavra que Deus me falou já tarde para você. Para você que está me assistindo também vou te falar uma palavra. Porque não muda. É verdade, só muda o endereço, mas as sentenças e os coisos acontecem em todo lugar. Tudo que é família, tudo que é igreja, tudo que é casa, tem gente te criticando, tem gente caluniando você, tem gente fofocando a teu respeito, tem gente falando mal de você, tem gente sentenciando, etc. Mas o Espírito Santo me disse aqui hoje, à tardinha na minha casa, uma unção para honrar virá sobre esse local hoje de forma poderosa. Uma unção de honra virá sobre esse local de forma poderosa. Agora me ouça. Tão poderosa é essa unção que você começa a se arrepender por não estar honrando. Você começa a deixar de botar a culpa em terceiros. Você começa a parar de terceirizar a culpa e dizer: a culpa é do fulano, a culpa é do meu pai, a culpa é do sogro, a culpa é da minha mãe. Não, eu assumo, eu não terceirizo mais. Eu assumo para mim, eu vou dentro do Senhor, eu peço perdão, arrependido por isso. Sabe por quê? Porque no momento em que você assume a culpa, no momento em que você diz: eu vou querer honrar, no momento em que essa unção vem sobre você, muita gente vai ter que falar diferente ao teu respeito. Muita gente vai ter que falar do que falou. Eu não sei se eu estou na igreja certa ou se minha voz está chegando onde vocês estão aí. Mas muita sentença vai mudar teu respeito, muita palavra vai mudar teu respeito, muita coisa dita vai ter que dizer diferente.
terremoto, antes dele ser crucificado, os sacerdotes, centurião, estavam ali, sacerdotes, e tanta gente de autoridade, não acreditavam nele não, irmão. Não acreditavam nele. Ele é crucificado, tem um terremoto, o véu do templo rasga de alto a baixo, e aí a autoridade olha para ele e fala, verdadeiramente isso aí era filho de Deus. Teve que ter um terremoto para poder o cara reconhecer que Jesus era filho de Deus. Ai meu Deus, eu estou cheio de ousadia aqui hoje. Vai ter que haver um terremoto, se tiver que haver, vai haver. Mas que vão reconhecer você como homem de Deus, vai reconhecer. Vai reconhecer você como mulher de Deus. Se tiver necessidade de um terremoto, vai ter. Mas que vão te reconhecer, vão. O texto do profeta Isaías disse, capítulo 61, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E vos chamarão ministros do nosso Deus. A verdade é que te chamarão, essa promessa. Onde é que vão começar a te chamar ministro de Deus? Lá dentro da tua casa. Vão começar, por causa da honra, vão começar a te chamar ministro de Deus dentro da sua casa. Eu nem sei se a minha voz está chegando lá no fundo, está chegando aí na voz. Eu quero dizer de novo a você, te chamarão ministro de Deus dentro da tua casa. Te chamarão ministro do Senhor dentro da tua casa. Nem que tenha que haver um terremoto, se prepara, meu irmão. Mas te chamarão ministro de Deus. Eu não posso nem sair daqui, né? Chagarabachai. Estou preso aqui em cima. Quando o centurião encontra com Jesus, ele diz, Senhor, eu quero te pedir um favor. Vai na minha casa curar o meu criado, por gentileza. Vocês lembram desse texto, Mateus? Vai na minha casa curar, aliás, cura o meu criado. Meu criado está enfermo. Você lembra desse texto? Mateus 8. Jesus diz para ele, vou na tua casa, eu vou lá curar o teu criado. Ele fala, não preciso. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Olha que forte a baixa dignidade impede que Jesus entrar na casa de alguém. Alô, irmão? Amém. O centurião falou, eu não tenho dignidade para você entrar na minha casa. Ele era romano, Jesus judeu. Ele dizia isso para um judeu, irmão. Era muito forte na época. Mas ele disse, eu não sou um cara de dignidade para você ir na minha casa, não. Jesus falou, olha que coisa poderosa, hein? Ele acabou de se arrepender. Ele acabou de reconhecer que a honra dele está muito baixa. A dignidade está muito baixa. Ele acaba de reconhecer. Quando ele acaba de reconhecer, Jesus disse, agora teu criado está curado. Agora o negócio vai ficar diferente. Naquele mesmo instante, o criado foi curado em casa. Levanta a tua mão direita aqui comigo, porque uma unção para você e eu parar de terceirizar o problema e começar a honrar, independente da situação, vem sobre nós aqui essa noite. E vem sobre nós aqui essa noite. E à medida em que você diz, Senhor, eu não sou digno, mas eu quero a tua unção para poder honrar, o Senhor começa a fazer coisa tremenda na tua casa. O Senhor começa a fazer coisa tremenda na tua família, na tua casa, no teu ministério, na tua vida financeira. Por causa disso. Então hoje, irmãos, esse é um tempo de nos movermos pensando nesse assunto. O ano de 2016, ano da dupla honra. É claro que muita gente pensou, é ano de receber dupla honra. Não é só para receber dupla honra, porque nós não recebemos o que não damos. É ano de dupla honra sim, para dar dupla honra. Não só para receber dupla honra, mas também para dar dupla honra. Alô, vocês estão aqui? Não? Ano para dar dupla honra. Então quando você tem esse entendimento, fala, hoje é um ano para honrar mais e me mover nisso para o resto da minha vida. Tenho certeza do que eu estou lhe dizendo aqui essa noite, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo, tua vida nunca mais será a mesma. A honra te faz viver bem e viver muito. Se quiser viver bem, aqui está o princípio. É honra. Quer viver muito, aqui está o princípio. Se você veio hoje aqui pensando em comprar um caixão porque está perto de morrer, pode vender esse caixão, você vai viver muito em nome do Senhor. Você vai viver muito. A honra te faz viver muito. A honra te faz viver muito. A honra te abre portas poderosas e te leva a níveis extraordinários em nome do Senhor. Olha para o teu vizinho e pergunta se ele recebe essa palavra. Vamos, me ajuda com o teu vizinho.
Glória a Deus. Hoje talvez não seja aquela noite que você sai daqui plantando bananeira. Aleluia. Também gosto desses cultos, esse culto cheio de fogo. Mas hoje não seja daquelas noites que você saia refletindo. Como que anda a tua vida de honra? Como anda a minha vida de honra? A quem você resolveu honrar nesses dias? A quem você resolveu dar ouvidos? A voz que você ouve, a voz que te norteia? A quem você resolveu dar atenção esses dias? É importante hoje você fazer uma reflexão de como está esse princípio, essa doutrina em tua vida. Por que será que está acontecendo com você o que está acontecendo? E como fazer para isso parar de acontecer, esse negócio ruim aí? Aqui o Senhor está nos falando essa noite, irmãos. Entra pelo caminho da honra. Filho, honra teu pai, honra tua mãe, para você viver bem, para você viver muito. Isso vai trazer um grande poder de Deus sobre a tua vida de uma maneira muito poderosa, muito extraordinária sobre a tua vida. Vocês estão aqui ou não? Amém. Então quem sabe hoje aqui eu estou no meio de gente corajosa. Amém. Glória a Deus. Quem sabe? Gente corajosa, irmão, não terceiriza as coisas. O centurião não terceirizou as coisas. Ele falou, não, Senhor, sabe o que é? É que a minha mulher gosta de desonrar. Eu não gostaria que o Senhor fosse na minha casa não, por causa dos meus filhos. Ele falou, não, Senhor, eu não sou digno. Eu não tenho o alto nível de dignidade. Minha dignidade está baixa para o Senhor entrar na minha casa, na minha vida. E eu preciso elevar minha dignidade hoje. Naquele dia ele se arrepende. Jesus cura o criado dele, como você conhece o texto. Cura a vida dele. Hoje possivelmente seja essa noite, irmãos. Quando a gente fala aqui de cura interior, é aquele momento onde as pessoas vêm diante do altar, aqui uma autoridade pede perdão às pessoas choram. Hoje o processo é diferente. Hoje é você entendendo que, apesar das circunstâncias, talvez seja você que está resistindo à doutrina da honra. Talvez você é o resistente. Talvez você quer dar honra e não está sendo correspondido. Talvez alguém quer te dar honra e você não quer receber. Talvez você está resistindo dar honra para o seu pai, para o seu Deus, para os seus sogros. Talvez você está resistindo até mesmo dar honra para os seus padrastos. Talvez seja você que está resistindo dar honra para o seu pastor. Então talvez seja você que está aqui hoje como corajoso, falando, eu sou essa pessoa, eu preciso que Deus eleve meu nível de honra. Talvez seja você que está como centurião dizendo, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, mas eu quero me consertar disso aqui. Amém. Irmãos, deixe isso entrar no teu espírito. Honra é uma unção que o Espírito Santo nos dá, de nos mover em honra, ou em respeito, ou em reverência a alguém, independente do alguém. Isso é honra. Honrar quem desorganizou a tua vida, queira organizar a vida dele. Aleluia. A unção que Deus te dá, irmãos, para honrar, é quando você está caminhando com alguém que desonrou você e você quer honrar. Ele te dá uma unção tremenda para você perdoar quem não te perdoa. Amém. Aleluia. Ele te dá uma unção tremenda para ser leal e guardar o nome e a reputação de quem quis colocar o teu nome no ventilador. Ele te dá uma unção específica para você tratar com sabedoria quem te tratou com estupidez. Para você não baixar a tua dignidade. Porque se você tratar do mesmo jeito que foi tratado, você não é diferente. Quando você trata diferente, você está no outro degrau. Amém, Jesus. Ou como disse um profeta de Deus, você está noutra dimensão. Noutra dimensão. E eu aprendi lendo os textos da palavra de Deus que a unção de Deus para honrar e dar honra é maior do que a capacidade de quem recebe. Essa unção que Deus te dá para dar honra é maior do que a capacidade de quem recebe. Quem recebe às vezes não está nem sabendo porque está recebendo, mas você está dando e sabe por que está dando honra. Amém. Isso é poderoso e tremendo, irmãos. Então essa unção vem para tirar da nossa ideia, o conceito de terceirizar as coisas, de querer culpar A ou B e colocar em nós dizendo, não, eu preciso, só eu preciso, eu vou honrar e ponto. Vou dizer uma coisa para vocês, querem ouvir não? Amém. Quantos querem? Amém. As situações que acontecem comigo e com você não são ruins de tudo. Elas têm o lado bom delas.
Por causa dessa situação ruim, você começou a orar mais. Amém. Por causa da situação ruim, você começou a jejuar mais. Por causa da situação ruim, você começou a se equilibrar mais. Por causa dessa situação ruim, você veio fazer 7 semanas. Amém. Ela não é tão de ruim. O diabo é idiota, irmãos. Ele devia não colocar problema em nossa vida. O diabo é idiota. Ele coloca problema. Aí a gente corre para Deus. O diabo é idiota, deveria não fazer nada e ninguém corria para Deus. Esse é um dos mecanismos de correr para Deus. O diabo te mete um problema e você fala, não tenho como sair. Corre para Deus. Quando você corre para Deus, ele dá a vitória. Aleluia! E o diabo perde. E aí é horrível, porque se ele fosse um pouquinho mais esperto, não colocaria problema. Porque além de você correr para Deus, quando você sai dessa situação, você está capacitado para dar aula para outros e como sair da mesma situação que você está. Você sai dela, você está PhD, irmão. Você vira mestre, doutor honoris causa no assunto. Alô? Você não sabia como sair dela. Mas quando você sai dela, você tem habilidade. E número 3, se transforma numa jurisprudência. Por quê? Porque quando alguém enfrenta a mesma coisa que você estava enfrentando, você sabe, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Se teve saída para mim, vai ter saída para você também. Se Deus restaurou minha casa, vai restaurar a sua também. Se Deus me tirou do problema financeiro, vai tirar você também. Se Deus curou lá em casa, vai curar você também. Então eu quero dizer essa noite, você será especialista para dizer para alguém que está enfrentando o que você está enfrentando, como é que faz para sair disso? Não sei, talvez você está aqui como muito corajoso para dizer, eu aqui preciso parar de resistir a essa doutrina. Talvez você resistiu porque não foi ensinado. Nós estamos vivendo em uma nação que não nos ensina sobre honra. Estamos sendo cobrados de coisas que não nos ensinaram. Mas hoje você está aprendendo. O Espírito Santo, que é mestre por excelência, está aqui nos ensinando. Eu tenho certeza que muita coisa não saiu da minha boca, mas Ele está ministrando você aí agora. Tenho certeza disso. Então você talvez era resistente à honra, e hoje o Senhor fala, para de resistir, porque por essa doutrina, vou te fazer viver bem e muito. Por essa doutrina, eu vou tirar você dessa vidinha de 100 vacas, e vou abrir tua vida financeira, vou abençoar tua vida financeira. Por essa doutrina. Balance sua mão para o Espírito Santo, onde você está. Balançar de mão significa dependência. Quando você balança a mão, você diz, Senhor, eu dependo, Senhor. Eu dependo, Senhor. Balança tua mão para Ele. Glória a Deus, aleluia. Diga uma palavra que você ama Ele. Diga uma palavra de honra ao nome dEle. Diga uma palavra de exaltação ao nome dEle. Oh, aleluia. Santo, santo Deus. Abaixo. O grande eu sou. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Diga uma palavra de amor a Ele. Quem sabe hoje seja um daqueles dias que você queira correr e se prostrar diante dele e falar, Deus, Aleluia. eu que estou resistindo a essa questão de honra, Deus. Sou eu que estou resistindo. Vou parar de resistir. Talvez você esteja resistindo à honra que os teus pais querem te dar. Talvez você está resistindo à honra que teus filhos querem te dar. Talvez você está resistindo à honra que teu esposo ou tua esposa quer te dar. Teu pastor quer te honrar, talvez, e você está resistindo a essa honra. Talvez seja você aqui hoje. Mas uma unção fresca vem sobre você aqui. Aleluia. Habilidade do Espírito Santo para se mover em honra, para não ser resistente à doutrina que o Senhor estabeleceu. Aleluia. Aleluia. É muito interessante olhar a Bíblia. Eu amo muito olhar os textos bíblicos, porque uma mulher foi e se expôs, tocou na orla de Jesus. Ela se expôs, tocou na orla dele, foi curada. Jesus então
para e fala: quem é que me curou? Se exponha agora. A mulher ali, morrendo de medo, se exponha agora. Ela fala assim: Senhor, fui eu. E ele cura a mulher. Eu olhei o texto da Bíblia que diz que quando Jesus foi a uma sinagoga, lá tinha um homem com uma mão mirrada, ressequida, e era proibido entrar gente assim na sinagoga. Jesus vê que esse homem está ali, escondido a mão dele dentro da roupa dele, do manto dele. E Jesus fala para o homem: estende a mão aí. Estende a mão aí. E o homem envergonhado estende a mão, e Jesus cura a mão dele naquele momento. Quando eu li esses dois textos, o Espírito Santo me disse: quando o Espírito Santo expõe uma pessoa, não é para envergonhar, é para abençoar a vida dela. Jesus expôs a mulher e abençoou ela. Jesus expôs o homem da mão mirrada e abençoou aquele homem. Tem alguém aqui querendo se expor hoje? Aleluia, glória a Deus. Estou falando com sinceridade. Talvez seja você que está resistindo à doutrina da honra. E quem sabe você queira fazer igual o centurião para dizer: Senhor, eu não tenho dignidade, eu não sou digno, eu estou embaixo do nível de honra, e eu vou melhorar isso a partir de já. Deixe claro para Deus no seu coração que você está leve para honrar, independente de quem quer que seja. Aleluia. Deixe isso claro para Deus. Isso vai abençoar você de uma forma muito poderosa e muito tremenda. Põe a mão no ombro do seu vizinho e diga: se esforce. Fala para ele: porque o reino de Deus é tomado por esforço. Diga para ele bem forte: se esforça, meu irmão. Vamos lá. Amém. Aleluia. Não tenha medo de honrar seus pais. Que depender de você, honre seus pais. Honre seus padrastos, seus sogros, seus pastores. Pegue a mala do seu pastor quando ele chegar na igreja. Pega a Bíblia dele. Vocês estão me olhando com a cara tão coisada. Queira usar a capa do iPad dele antiga. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe com comentários. Amém. Se a porta do céu está abrindo para você, não se preocupe com comentários. Não dê atenção para nada. Abra a porta do carro dele. Pegue a mala dele. Talvez leve até ele na cacunda para dentro da igreja. Leve ele nas costas. Dependendo do peso dele, não é difícil de fazer isso. Alô? Amém. Muita gente chama isso de bajular. Mas isso não é bajular, isso é honra. E é por isso que eu sei dizer de pessoas que estão prosperando em nossos dias. Estão se movendo em honra, estão caminhando dentro de um princípio. E não parou, porque Deus é tremendo e poderoso. Amém ou não? Amém. É tremendo. Se esforce para honrar sua sogra. Amém. Parece brincadeira quando eu falo isso, mas tem muita gente com problemas financeiros por desonrar seus sogros. Você fala: por que será? Porque eles representam, estão acima de você. Alô? Amém. Honre esse tipo de autoridade. Deus vai te abençoar muito. Deus vai te prosperar muito, para a glória do Senhor. Abre comigo sua Bíblia em Provérbios 3. Deixa eu te falar de honra financeira. Só um aleluia parece Aleluia. lá longe. Provérbios capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Olha o texto. Quantos estão comigo? Amém. Olha o texto. Quando você chegar lá, diga amém. Amém. Tem ainda barulho de folhas, eu vou esperar. Isso, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Acharam ou não? Amém. Como começa na sua Bíblia? Leia bem alto. Honra ao Senhor. Olha, ouça. Versículo 9 diz que nós devemos honrar o Senhor. E uma das maneiras é com os bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Deixe isso entrar em teu espírito, por favor. Uma das maneiras mais poderosas, ou o sacrifício
mais poderoso da Bíblia é o sacrifício das primícias. Hebreus disse a Bíblia que quando você pratica primícia, mesmo depois de morto, a oferta fala sozinha. Amém. Quem praticou primícias? Abel. E a Bíblia diz que mesmo depois de morto, a oferta continuou falando sozinha. Então o sacrifício mais excelente para Deus são as nossas primícias. Então aprendemos lendo o texto que tudo que é primeiro é de Deus. Tudo que é primeiro é de Deus. Irmãos, esse texto mudou minha história, já eu te conto. Versículo 10. Quando você começa a honrar a Deus com as tuas primícias financeiras, o que acontece no versículo 10? Leia. Se encherão com fartura teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus reservatórios. Disse aqui minha tradução. Há alguns anos atrás, eu vivi com R$70 por mês. Não, glória a Deus nada, irmão. Não era glória a Deus não. Era luta. Não sei como esse dinheiro, não sei mesmo. Mas Deus me deu uma mulher muito administradora. Separava dízimo, oferta e esticava o dinheiro. Mas como eu falei a vocês, eu perguntei a Deus por que o dinheiro tem medo de mim, o que acontece? Ele fala, é desonra. Mas eu sempre fui um filho que quis honrar meus pais. Em toda a minha história de vida, sempre quis honrar, meu coração sempre aberto para honrar os meus pais. Meu pai e minha mãe biológica, me refiro a eles. Sempre fui. Quis honrar os meus pais sempre e ainda os quero. Muito. Saí da minha casa, eu não forcei uma situação para sair de casa, eu fui enviado para casar. Alô? Eu não forcei a barra. Eu fui enviado. Alô, irmão? Tem um montão de gente forçando a barra para sair. Eu não forcei a barra. Eu honrei. Minha sogra mudou minha data de casamento 3 vezes. Eu não forcei a barra. Eu saí enviado. Fui enviado de casa. Para a glória do Senhor. Então eu falei, Deus, o que está acontecendo? Ele me fala de desonra. Ele me fala, é desonra financeira. Você precisa colocar as primícias no meu altar. Então eu dizia que eu acho que eu era um grande dizimista. Não, grande dizimista não é quem entrega 10%. Porque qualquer 10% não é dízimo. Dízimos é o primeiro 10% de todo 10 mil reais que entra na tua casa. Isso muda muita coisa. Não é qualquer 10% que é dízimo. É o primeiro 10% de tudo que entra na tua casa. Isso é dízimo. Primeiro antes da conta de água, primeiro antes da conta de luz, primeiro antes do mercado, primeiro antes do feijão. Os que estão comendo feijão ainda. Primeiro de que tudo. Isso chama-se dízimos. Não é somente 10%, é o primeiro 10%. Põe a mão em alguém e fala, você entendeu isso aí, irmão? Vamos lá, ajuda esse irmão. É o primeiro 10% de tudo. Isso chama-se dízimo. E primícias, que corresponde a um dia de trabalho. Você pega seus 10 mil reais. Divide por 30, o resultado é uma primícia. Para quem entrega a primícia? Para o seu pastor. O que ele faz com a primícia? Não te interessa. Eu estou respondendo como Deus me respondeu. Eu entrego a primícia ao apóstolo Zé e falo, Deus, ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ele fala, não te interessa. Ele come pizza, ele não come, ele oferta, ele faz o que quer, não é problema seu. O seu problema é honrar. Mas só que alguns anos atrás Deus me falou que antes de eu ter o apóstolo Géser, eu tive meus pais biológicos e eu tive os meus sogros. E Deus me falou, você não pode cumprir um princípio e descumprir outro. Eu falei, não entendi. Ele falou, não pode descumprir um princípio, cumprir um e descumprir outro. Já que você entrega a premissa para o teu pastor, entrega também para o teu pai e para o teu sogro. Aleluia, aleluia.
Então, desde aquele dia, a revelação que Deus me deu, eu trabalho um dia para entregar uma primícia para os meus pais biológicos, mais um dia para entregar uma primícia para os meus sogros e mais um dia para entregar uma primícia para os meus pastores. Esse negócio mudou minha vida financeira. E se tiver alguém criticando, você não se incomoda, deixa criticar. É você que está prosperando. É você que anda de carro importado. É você que vê as coisas acontecendo. E então ele disse que esse seria o princípio para honrar a Deus de forma poderosa. Termino antes da gente ofertar aqui essa noite. Deus pegou uma terra seca, árida, dura e horrível e deu para os egípcios. E eles não prosperaram nessa terra. Deus pegou a mesma terra, seca, dura e árida, e deu para Isaac. E Isaac prosperou nessa terra. A 30, 60 e 100 por um. Sabe qual é a profecia que estamos recebendo aqui do nosso Pai? 2016 será o melhor ano da nossa vida. O Espírito Santo ministrou em meu coração que existem muitas empresas que estão quebrando no Brasil e outras que ainda vão quebrar mais. Endividadas e etc. Aconteceu dentro do meu arraial. Um filho assumiu uma empresa com 400 mil reais de dívida. Assumiu uma gerência. E outras coisas aconteceram por lá e outros locais que eu fui ministrar. E o Senhor ministrou no meu coração o seguinte: essa empresa quebrada, que não está dando nada para os donos, Deus vai pegar essa empresa quebrada e vai dar na mão de um Isaac. Qual era o problema então? Era a terra? A terra não deu nada para os egípcios. Na mão de Isaac deu 100 por um. O problema era a terra? Claro que não. Ele estava se movendo em honra. O Senhor disse: honra teu pai para que você viva bem na terra que o Senhor te dá. Ele não disse na terra fértil, na terra tremenda, na terra... Não, na terra que ele te dá. E às vezes ele nos dá uma terra que a gente olha e fala: Deus me livre. Mas ele está te dando essa terra. Não é para reclamar, é para semear em honra nessa terra. Veja que coisa poderosa. Deus te deu uma terra chamada teus pais. Não é para reclamar. Para de reclamar, semeia. Semeia oração, semeia joelho. Deus, eu estou aqui, semeia. Deus vai fazer uma coisa poderosa. Deus te deu uma terra chamada padrasto. Para de reclamar, semeia. Deus te deu uma terra chamada sogro e sogra. Para de reclamar, semeia. Deus te deu uma terra chamada pastor. Para de reclamar do teu pastor, semeia na vida dele. Deus te deu uma terra chamada esposa, marido. Para de reclamar, semeia. Deus te deu uma terra chamada filhos. Para de reclamar, semeia. Livro de Marcos diz que o reino de Deus não é reino de cobrança, é reino de semeadura. O reino de Deus é como se um homem plantasse semente na terra. Então, irmãos, veja que princípio tremendo. E com essa palavra, eu gostaria de convidar você para ofertar com essa palavra. A palavra é a seguinte: o Senhor disse que nesse ano de 2016, enquanto muita gente está quebrando, muitos Isaques vão prosperar e muito a 30, 60 e 100 por um. Porque ao invés de reclamar, eles vão honrar a Deus, a terra que Deus está me dando. Eu vou semear essa terra. Deus te deu uma terra chamada Missão Shekinah. Você sai lá da sua igreja e vem receber nessa terra. E então na terra que dá o Senhor teu Deus é terra de honra. Vamos distribuir envelope, vamos ofertar.